Então vamos acompanhar um pouquinho aqui o texto. Então o texto aqui vai estar nos dizendo o seguinte: o que seria a usinagem, o conceito do que é a usinagem, né? Então ele vai estar nos dizendo aqui que a usinagem é um processo onde a peça final é obtida através da retirada de cavacos. A paras de metal é uma peça bruta através de ferramentas adequadas, né? Então esse aqui é o conceito de usinagem. Então o meu resultado final é uma peça como essa. Para que eu consiga chegar a esse resultado final, eu vou partir do princípio que eu tenho um material em bruto. Na maioria das vezes é um material em bruto como esse daqui, ó, esse aqui já está usinado, mas vamos partir do princípio que é só um bloco maciço, seja de aço, de alumínio, algum polímero, nylon. E a partir do momento que eu tenho o bloco, eu vou querer obter a peça final, peça usinada. Aí ele diz que para isso eu vou ter que utilizar ferramentas adequadas, ou seja, eu vou ter que ter ferramentas de corte apropriadas para chegar a essa finalidade que é a peça. O exemplo mais comum de usinagem é a furação, né? Aqui eu tenho uma furação nessa peça. Vamos pegar outras aqui. Aqui, nessa peça torneada, eu já tenho torneamento interno. Então não vou entrar apenas com uma broca, vou ter uma ferramenta que vai perfilar todos esses detalhes aqui que vocês veem internamente na peça. Ferramentas de corte. Aqui eu tenho algumas. No carro eu vou pegar outras ali depois. Aqui eu tenho uma ferramenta que chamamos de macho. O objetivo dele é cortar rosca interna. Então aqui eu falei para vocês que eu tenho um furo, mas é um furo roscado. Eu tenho uma rosca e para fazer essa rosca eu vou entrar com essa ferramenta de corte, o macho. Qual que é a ferramenta de corte que eu utilizo para fazer rosca externa? O macho é interna e externa. Qual que é o nome? Quem sabe dizer? Cocinete. Cocinete. Aqui eu tenho um exemplo no cocinete. Então, o cocinete, a ferramentinha para perfilar rosca externa. Por exemplo, aqui eu tenho um parafuso, então eu vou ter um cocinete para perfilar essa rosca externa. Posso fazer a rosca externa também com uma ferramenta de roscar. Daqui a pouco eu vou estar abrindo o simulador, que é o simulador que a gente vai estar utilizando durante as aulas. Aí eu vou estar mostrando para vocês as ferramentas de corte, tanto para torneamento externo, que seria, por exemplo, para fazer esse perfil, né, um perfilzinho aqui, vou utilizar uma ferramenta de torneamento externo, e ferramenta de rosca e demais ferramentas que a gente vai estar utilizando, vou estar mostrando no simulador. Aqui eu tenho outro perfil. Que perfil que é esse daqui? Qual que é o nome que a gente dá a esse perfil aqui de dentro da peça? Esse perfilzinho aqui. Canal. É o canal, né? Para fazer o canal, eu vou utilizar uma ferramenta chamada bedame. A gente vai estar vendo no simulador daqui a pouco também. Ó. Aqui eu tenho vários canais. Tem o canal 2, tenho o terceiro aqui. Beleza? E continuando, ele vai estar falando para nós ali que o processo de usinagem, ele confere à peça uma precisão dimensional e um acabamento superficial que não pode ser obtidos por nenhum outro processo. Já comentávamos na aula anterior, né, sobre tolerância dimensional. Né, através do processo de usinagem eu consigo dar à peça uma medida precisa. Em outros processos eu já não conseguiria. Né, um exemplo, um processo de fundição. Se eu pegar uma peça fundida, ou uma peça forjada, por exemplo, laminada, eu não vou conseguir a dimensão precisa que a usinagem me dá. E outro ponto é o acabamento superficial. Então esse acabamento, por exemplo, essa peça aqui é uma peça que foi apenas torneada. Apesar de vocês não estarem pegando ela, mas o acabamento superficial está perfeito, bem lisinho. Outros processos eu já não consigo um acabamento tão bom como o processo de usinagem me confere. Aí por fim ele vai estar dizendo ali que por esse motivo de acabamento superficial e tolerância dimensional que a usinagem nos dá,
A maioria das peças que, quando são obtidas por outro processo, recebem seu formato final através do processo de usinagem. Então, no contexto aí de fabricação mecânica, o processo de usinagem é muito importante. Vamos dar um exemplo. Uma peça, por exemplo, um bloco no motor, um cabeçote no motor, um virabrequim. São todas peças que inicialmente são peças que são fundidas, ou seja, eu vou obter através do processo de fundição. Eu vou ter um molde e através desse molde vai ser injetado, por exemplo, um cabeçote no motor de alumínio. Ele vai ter um molde no perfil do cabeçote e vai ser injetado alumínio líquido e vai ser formado o perfil final do cabeçote. Porém, ele ainda não está pronto para ser colocado no carro. Ele vai passar a estar pronto a partir do momento que passar pelo processo de usinagem. Vai ser feito todas as furações, faceamentos e, por fim, depois de toda a usinagem, aí sim vai ser montado no carro. Então veja a importância do processo de usinagem. Aqui nesse slide ele vai estar nos mostrando nessa coluna processos sem retirada de cavaco, portanto não são usinagem, e na coluna da direita processos onde há retirada de cavaco, aí eu posso falar que é um processo de usinagem. Então alguns que não são, exemplo lá, fundição, que eu acabei de citar, laminação, trefilação, forjamento e um corte manual. Então são processos que não são usinagem, e aqui alguns exemplos de processos de usinagem: serragem e furação, que é o mais comum, torneamento, fresamento e aplanamento. Aplanamento é o processo de usinagem obtido através da máquina plana limadora. Como que funciona esse processo? Eu tenho uma ferramenta de corte bem afiada. Essa parte da máquina é a parte que chamamos de torpedo, e ela simula um processo de fresamento. Para que eu consiga remover o material da peça, esse torpedo, a máquina dá golpes na peça. Literalmente golpe. Ela vai golpeando e vai removendo o cavaco. Então aqui, ela remove o cavaco, dá um passo lateral, dá um novo golpe. E assim por diante até fazer todo o fresamento, que na verdade é um aplanamento. Essa máquina plana limadora, até a década de 90, aí, era muito utilizada. Depois, se alguém tiver curiosidade de conhecer, dá uma procuradinha no YouTube. Porém, para operações de fresamento, ela é muito demorada, porque você leva muito tempo para fazer a usinagem com ela. Aí entrou em cena aí o fresamento com mais força. Então você consegue fazer as operações de aplanamento numa fresa com um tempo bem menor. Falando de fresa convencional, tá? Que é a fresa manual. Pessoal, algum comentário, dúvida? Tá frio aí? Estamos acordando ainda. Pessoal de casa também, se tiverem dúvidas, comentários, podem ir conversando comigo pelo chat da plataforma ou pelo grupo do WhatsApp, beleza? Esse slide aqui, essa apresentação, eu vou passar no grupo depois para vocês, tá? Para quem tiver curiosidade de rever, vai estar lá depois. Aqui vai estar falando um pouquinho sobre a evolução da usinagem, que não vou entrar em detalhes. Depois vai estar lá para quem tiver curiosidade de ver aí. Então vamos falar um pouquinho sobre materiais, é importante. Será que todo material tem o mesmo comportamento ao ser usinado? Se eu usinar, por exemplo, um alumínio ou um aço, terão o mesmo comportamento? Não terão, né? Porque são materiais diferentes, e por serem materiais diferentes,
têm propriedades mecânicas diferentes, então cada um vai ter um grau de dificuldade diferente de usinar. E é isso que vai estar nos dizendo aqui, né, que a usinabilidade dos materiais é o comportamento que cada material tem ao ser usinado. Enquanto alguns são facilmente usinados, outros apresentam algumas dificuldades. Vamos pegar um exemplo do alumínio. Aqui eu tenho uma peça de alumínio, um sextavado. Aqui eu tenho uma outra peça também, aí feito um perfilzinho aqui externo. O alumínio é um material mole, porém, ao usiná-lo, a gente encontra algumas dificuldades. A principal delas, que vai estar dizendo no texto aqui, é o empastamento. O que vem a ser o empastamento? O empastamento, ao usinar o alumínio, o material ele aquece rapidamente, o cavaco, o material que sai da peça, ele resfria rapidamente. Ao fazer esse processo, ele empasta ou na peça, ou seja, ele gruda na peça, ou gruda na ferramenta de corte. Isso aí acaba trazendo dificuldades para quem usina alumínio. Só que assim, é uma dificuldade, e você como programador CNC, né, como torneiro CNC, fresador CNC, deve encontrar uma solução para esse problema. Outro problema que a gente encontra na usinagem, falando de usinagem geral, desgaste rápido da ferramenta. O que vem a causar um desgaste rápido em uma ferramenta? O que vocês podem me dizer aí? Avanço muito rápido. Avanço muito alto. Vamos dar um exemplo lá da furação, né? Eu estou fazendo a furação e a minha ferramenta, ao furar, estou utilizando uma velocidade muito alta de avanço da ferramenta contra a peça. Isso pode causar um desgaste prematuro da ferramenta. Algum outro motivo que possa causar o desgaste prematuro da ferramenta? Material ruim. O material, de repente o material em si é um problema que a gente tem que enfrentar, mas de repente a ferramenta de corte não é adequada para o material, vamos dizer assim. A empresa lá, a Neodente, que acho que tem alguns que trabalham lá, vão trabalhar, usinam qual material lá? Lá é o titânio, principalmente, o principal material é o titânio. É um material muito ruim de se trabalhar, é um material extremamente duro, né? Então, se você não tiver ferramentas de corte adequada para usinar o titânio, né, você não consegue remover o material. De repente, você consegue usinar algumas peças, porém, devido ao material ser extremamente duro, rapidamente vai desgastar a ferramenta. Você vai ter que trocar por outro e acaba atrapalhando o processo. Qual que é a solução nesse caso? Procurar uma outra ferramenta com outro material de ferramenta, né? Por enquanto, eu estou falando de material de peça, alumínio. Porém, a minha ferramenta ela é constituída de um material também. Quais são os dois principais materiais de ferramentas de corte encontrados na usinagem? Quem pode me dizer? Materiais de ferramenta de corte. Metal duro é um dos materiais e outro Aço rápido. aço rápido. Então são os dois materiais aí mais usados no dia a dia. Existem outros, como PCD e outros materiais, mas os principais são aço rápido e metal duro. Aqui eu tenho uma ferramenta de metal duro, a corzinha um pouquinho mais acinzentada, escura. Aqui eu também tenho outra ferramenta de metal duro. De aço rápido, acho que eu não vou ter nenhuma aqui. Mas o exemplo mais comum de ferramenta de aço rápido, quando você vai num material de construção e pede lá uma broca para furar ferro. Em termo popular a gente fala assim, né? Pô, ver uma broca para me furar ferro. É furar um portão de casa. Começa errado porque não é ferro. O metalon lá, que é o material do teu portão, é aço. Então aí no dia a dia da mecânica a gente tem que entender isso. É ferro fundido. Eu tinha uma peça de ferro fundido. Deixa eu ver se está na caixa. Então quando você fala ferro dentro da metalmecânica, você está falando de ferro fundido. Eu tenho
uma peça fundida. Vamos ver aqui. Duas peças fundidas. Alumínio fundido. É o que eu comentei, né? Você tem um processo de fundição, a peça já sai mais ou menos no formato final. Só que ela tem que entrar numa máquina de usinagem para receber, né, o acabamento superficial que exige o projeto. E aqui eu tenho uma peça fundida. Tá? Então, quando eu falo de aço, o material do dia a dia nosso, o ferro que a gente fala é o aço. Aço 1020, aço 1045, que é aquilo que a gente aprende em mecânica básica. Quando eu vejo lá um aço 1045, número 1045, o que é o 45 na história? É o percentual de carbono do aço. Quanto mais carbono, mais duro é o material. Então, para mim utilizar uma broca de aço rápido para usinar um aço 1045, eu vou ter que ter o quê? Vou ter que ter um avanço adequado, rotação adequada também, que acho que ninguém comentou, né? Então, outro problema que a gente pode enfrentar aí, que é o desgaste rápido da ferramenta, é a rotação inadequada. Ao furar, não imaginar você furando a parede da tua casa. Você vai colocar a broca no mandril, vai ligar a rotação. Então, se você não ligar a rotação, não vai furar. Então, o princípio da usinagem é que alguém tem que rodar aí na história. No caso do torneamento, quem que gira, a peça ou a broca? Peça. É até um pouco estranho, né? Para quem não é da área de usinagem, a broca fica sem girar. A broca fica ali paradinha. A peça gira e a broca vai de encontro à peça no sentido de avançar para a furação. Outro problema que a gente encontra no processo de usinagem, mau acabamento. Então, o projeto, o desenho pede um acabamento, porém você não está conseguindo atingir ele. Lembram da aula anterior? Acabamento superficial, dei os exemplos de simbologia lá, de acabamento. Se eu não conseguir um mau acabamento, o que está ocasionando esse mau acabamento? O que você pode me citar aí? A ferramenta desgastada, né? Eu coloco uma ferramenta nova, ao passo que eu for usinando peças, ela vai desgastando. E por consequência, esse desgaste vai gerar um mau acabamento. O que mais pode estar gerando mau acabamento? Tudo metal. Oi? Tudo metal também. Pouco material. Sobre metal. Dependendo do material, se você deixar pouco sobre metal para a usinagem final, pode causar um mau acabamento. O que mais aí? Óleo de corte. Fluido de corte, líquido refrigerante. Ao usinar a peça, contato, ferramenta, material vai gerar o quê? Vai gerar atrito e gerar calor, correto? E esse calor ele tem que ser dissipado, tem que ser levado para algum lugar. Como que eu faço para dissipar esse calor? Refrigeração. Como que eu refrigero isso? Eu vou ter numa máquina CNC um reservatório de água, que é água com óleo solúvel. Então ele vai ter lá um tambor debaixo da máquina, um reservatório. E esse reservatório vai trazer essa água, esse líquido refrigerante, através de mangueiras para a máquina em si. Na máquina eu vou ter uma função dentro da programação para ligar esse óleo, né, que é a função M8. Até comentei um pouquinho na aula anterior. Coloquei o M8 no programa, ele vai ligar essa refrigeração. Existe a refrigeração a água, que é essa mistura de água com óleo solúvel, um óleo próprio para corte. E existe a refrigeração a ar também, né, que não é tão comum no dia a dia, mas dependendo do material a ser usinado,
a melhor refrigeração é a ar. Então você vai ter um bico de ar que vai de encontro à ferramenta e à peça, que vai garantir ali que diminua esse aquecimento. Qual o material que eu usino, por exemplo, aí com refrigeração a ar? Usinagem de moldes, por exemplo, moldes de injeção plástica. O material a ser usinado é o P20. O que é o P20? É um aço liga. Então eu falei do aço 1045, que é basicamente um aço com carbono. Porém, dependendo da aplicação da peça, eu vou ter que ter um aço melhorado. Um aço que tenha mais resistência ao calor, atrito e assim por diante. E como que eu consigo esse aço? Eu faço a mistura dele com ligas metálicas. Então eu melhoro ele. Eu coloco outros materiais dentro da composição dele para que ele tenha mais resistência. Aí a gente dá o nome de aço liga. O P20 é um aço liga para usinagem de moldes. E é um aço que ele não se comporta bem se eu colocar refrigeração à água. Então, se eu colocar refrigeração à água, a tendência natural é que a ferramenta de corte ela desgaste prematuramente, que é o que a gente está comentando agora. Então, a ferramenta de corte para a usinagem do P20, ela foi criada para trabalhar com refrigeração a ar. Posso trabalhar com água? Posso. Porém, a vida útil da ferramenta vai ser bem menor. Beleza? Aí assim, no final ele vai estar falando que a usinabilidade é o grau de dificuldade que determinado material apresenta ao ser usinado. Isso é usinabilidade. Anotaram ou não? Não, né? Não anotaram, vai cair na prova, tá? Tô brincando, fica tranquilo. Não vai cair. Prova! Pô, vai ter prova? Vai ter prova? Eu tenho que avaliar os conhecimentos de vocês. A prova não é só para avaliar, o professor avaliar o conhecimento do aluno, é para você se autoavaliar. Para ver, pô, será que realmente eu aprendi? Então a gente vai fazer a provinha aí para torno, uma provinha para centro de usinagem, mas é bem tranquilo, tá? Vai ser tudo que a gente viu no dia a dia, e prova com consulta, vai fazer em casa ainda, pô, coisa boa, né? Então, como todos têm acesso à plataforma, as nossas provas são todas feitas pela plataforma. Então, quando eu fizer, falar para vocês, ó, a prova está disponível, então vocês acessam a plataforma, fazem a prova, lá tem tempo, 2 horas para fazer a prova. Nota 6, pô, tirei menos que 6, vai ter mais uma chance de fazer. Então, mais fácil que isso é impossível. Mas é importante que vocês façam a prova para se autoavaliarem. Aí, continuando aqui, então a usinabilidade, ou seja, o comportamento que cada material tem ao ser usinado, não depende apenas do material. Ele vai depender de alguns fatores que eu acabei de comentar ali. Então é todo um contexto, né? Não é só o material. O alumínio é fácil de usinar porque é mole, não. Tem todo um contexto. Vai depender do quê? Vai depender de parâmetros de usinagem, tais como refrigeração, que eu acabei de comentar, rigidez do sistema máquina-ferramenta. O que seria isso? Dependendo do que você vai usinar, a tua máquina tem que ter potência de corte. Um material, por exemplo, que é bem difícil de usinar também é o ferro fundido. É um material duro e quebradiço. Então, se você não tiver ferramentas de corte adequada e a tua máquina não tiver uma potência de corte boa, você não consegue usinar legal o ferro fundido. Tem uma empresa aqui na região metropolitana de Curitiba que chama-se Usinabras. Talvez alguém já tenha trabalhado lá ou conhecido. É uma empresa que faz peças para a New Holland, né, fabricante de tratores e colheitadeiras. As principais peças ali do trator é ferro fundido, material duro. E essa empresa, Usinabras, usina essas peças para New Holland. Trabalhei nas 2 empresas, tá? Trabalhei na Usinabras como supervisor de usinagem e trabalhei na New Holland, um pouquinho antes lá como operador de CNC. E essa empresa Usinabras, se você for lá hoje, como há 10 anos atrás, se você fosse também, as máquinas, a maioria delas são da década de 90. Aí você fala, pô, mas por quê? Tem um porquê. Bom, o chefe, o dono da empresa, não tem condições de comprar uma máquina 2020? Tem dinheiro, lá tem. Porém, ele
continuou com as máquinas lá da década de 90, que são máquinas de construção robusta. São máquinas um pouquinho mais lentas, porém ela tem bastante potência de corte. Ela aguenta o tranco. Então assim, o ferro fundido ele não exige, você não pode trabalhar com uma velocidade alta. Você tem que trabalhar com uma rotação baixa, alto incremento e avanço bem tranquilo. Então lá praticamente eles devem ter o que hoje? Deve ter umas 60, 70, 80 máquinas CNC, não sei ao certo, né? Faz tempo que eu não vou lá. Mas é bastante. E as máquinas são todas antigas. Por quê? Porque usina ferro fundido é um material que exige potência. As máquinas atuais, o conceito é um pouco diferente. São máquinas que não têm tanta potência de corte e motor, porém trabalham em alta velocidade. Então o conceito mudou, né, de fabricação de máquinas CNC. Então quando eu falo de rigidez, eu falo da questão de potências de corte. Quais outras características que influenciam na usinagem do material? Tipo de operação. Dependendo da operação, eu vou ter mais facilidade em usinar ou menos. Quais são as operações? Vimos na aula anterior também. Desbaste, acabamento, furação, rosca, canal. Então, dependendo do processo de usinagem, vai ser um pouco mais fácil usinar o material ou mais difícil. Então, assim, dependendo das condições de usinagem, ou seja, o contexto, o mesmo material pode apresentar variações em sua usinabilidade. Então, por exemplo, se eu for usinar um alumínio e usar uma ferramenta de aço rápido, eu vou ter um comportamento. Ou seja, eu vou ter que ter uma rotação adequada e um avanço adequado, de repente, uma refrigeração adequada. Aí eu vou usinar o mesmo alumínio com uma ferramenta de metal duro, outro material de ferramenta. Ou seja, o material mesmo. Mudou só o material da ferramenta. O comportamento da usinagem vai ser totalmente diferente. Eu não posso usar a mesma rotação que eu estava usando anteriormente, não posso mais usar o mesmo avanço. Então assim, o mesmo material, mudou a ferramenta, mudou uma das situações aí em volta do processo, já altera todo o comportamento. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Pô, o curso não é programação CNC, é programação, mas você está programando a máquina para usinar a peça. Então você precisa conhecer um pouquinho, né, de todo o contexto, material de peça, material de ferramenta e assim por diante. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre movimentos de usinagem. Isso aqui é importantíssimo para nós.